Como fazer o seu cãozinho aceitar um novo irmãozinho? Eita, dúvida cruel, não é mesmo? Então, gente, vamos pensar o seguinte: os cachorros são animais sociáveis que na natureza costumam formar grupos que mantêm a estrutura hierárquica, entende? No qual os integrantes se protegem, se colaboram para a nutrição, a fim de garantir a sobrevivência da espécie. Então, eles estão sempre em bandos ali para caçar, para comer, para se protegerem. Por isso, muitos de vocês devem pensar que adotar um cão filhote vai fazer muito bem para o seu outro cão, vai fazer companhia ao seu cão e estimulá-lo a ser mais sociável. E eu concordo plenamente com você se você estiver pensando assim. Porém, eu sei que esse é um desejo, mas que ao mesmo tempo você convive com algumas dúvidas. É claro que geram muitas dúvidas quando a gente pensa em comprar ou adotar um novo filhote, né? O que fazer se meu cachorro ficar com ciúmes? E se ele não aceitar o filhote? E como eu vou fazer para os dois se darem bem? E se eles brigarem? Essas são as perguntas mais típicas quando a gente quer adquirir um novo filhote. E hoje o nosso papo do dia é justamente sobre esse assunto. Eu sou a doutora Mariana Amado. Eu sou médica veterinária especialista em medicina preventiva, integrativa e comportamental de pequenos animais. E é sobre isso, esse tão e famoso assunto, que a gente vai conversar hoje. Juntos, nós vamos entender e corrigir esse tipo de comportamento que tanto incomoda e nos perturba. Mas para isso, eu preciso que você fique comigo até o finalzinho desse vídeo. E curta e comente ele pra mim. Só assim eu vou saber se tudo que eu estou fazendo tá dando certo pra você. Ok? Me fale, por favor. Me fale o que você achou. Porque a sua opinião é muito importante pra mim. De repente você fala: doutora, não consigo entender nada. Doutora, não tô conseguindo saber nada do que você tá falando. A gente continua e faz um novo vídeo. Então, a chegada de um novo cachorro ao nosso lar é sempre emocionante. E é sempre um momento de muita alegria para todos os integrantes da casa. Mas você já tem um cãozinho em casa e há grandes chances de ele não achar essa mudança nada bem-vinda, né? Pode ser que ele não goste tanto assim como você. Alguém novo está invadindo seu espaço e cabe a nós humanos, tornar todo o processo mais tranquilo e agradável possível, para que o relacionamento entre os dois irmãos pets seja harmonioso. Mas doutora, ocorrerão brigas? Isso normalmente só acontece se não houver um trabalho bacana da sua parte, com supervisão controlada entre os cães e socialização, tudo dá certo. Normalmente, isso acontece quando as pessoas simplesmente jogam o animal dentro do espaço do outro e não fazem nenhuma adaptação prévia para saber como é que vai ser a reação dele. A gente não sabe, a gente nunca sabe qual a reação deles. Por isso, acaba acontecendo alguns desentendimentos ao longo do caminho, mas sabendo antes o que fazer e como agir, vai ajudar você e seus cãezinhos nesse momento. Mas vou adiantar uma coisa: a palavra-chave disso tudo é paciência. Não adianta sonhar que de um dia para a noite os pets se tornarão os melhores amigos. Pode ser que isso aconteça, mas normalmente não é isso que acontece, tá? Ele não escolheu ter outro animal dentro de casa. Quem escolheu e decidiu isso por ele foi você. Então, a responsabilidade dessa socialização, de promover essa amizade, é única e exclusivamente sua e dos integrantes da casa que assim concordaram com você. Então, tenha uma expectativa real. Quando a gente tem expectativa, não tem frustração. De que a adaptação entre eles pode demorar um pouco. E a depender da personalidade do cão que já está com você, vai ser um pouquinho mais difícil. Tá? Então, se em sua criação você fez uma socialização de maneira adequada, fique bem tranquila que esse processo será muito mais fácil.
essa interação será muito mais fácil. Então, um dos principais motivos que nos levam a ter um segundo cão costuma ser o bem-estar do pet que está em casa. E isso é uma verdade. Eu concordo 100% com tudo isso. Eu sempre costumo dizer que 2 é melhor que 1. Criar 2 é muito mais fácil do que criar 1. Isso porque o seu cãozinho em casa terá com quem brincar o tempo todo e nunca mais ficará sozinho, evitando o tédio, a ansiedade, os estresses e vários problemas que a gente já sabe que pode ser decorrente da ansiedade, do estresse e do tédio. Então, a opção de se ter o primeiro cão, normalmente ela é feita no impulso, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma informação, sem nenhuma pesquisa, às vezes sem ao menos conhecer o cão. Agora, já do segundo cão, que a gente já sabe todo o trabalho que dá e os gastos envolvidos nessa criação, essa escolha raramente é feita de uma hora para outra. Normalmente a gente planeja e com isso dá tempo de se fazer um planejamento antes mesmo de escolher seu novo pet. Então, antes de tudo, vale uma boa pesquisada para checar a compatibilidade entre as raças, caso os cães sejam de raças, tá? Algumas delas têm um instinto maior para caça ou para predação, como os terriers, por exemplo. Mas não quer dizer que ele não possa viver em dupla, em trio, tá? Ou tem um histórico mais territorialista e podem acabar tendo esse tipo de comportamento com os companheiros também, tá? Não significa que essas outras raças parecidas ou os SRDs, já que não sabemos a procedência, estão proibidas de dividir um lar com outros animais, tá? Não é isso e não foi isso que eu falei. Só vai exigir um pouquinho mais de cuidado extra e atenção a mais na hora de interagir com os antigos moradores caninos da casa. Tá? Eu tenho 4 terriers e elas vivem super bem. Por exemplo, se já tem uma tendência à predação, assim que você perceber que há algum sinal de que ele vai dar o bote, tome rapidamente as devidas providências. Ah, doutora, como eu vou saber? Assim, como fixar o olhar ou ficar atento. Já pode interromper aquele comportamento na hora, chamando o cão para outro lugar, desviando a atenção dele. É assim que a gente faz. Além disso, conhecer e entender a personalidade do pet que já está em casa é fundamental. Será que ele teve problemas com outros cães alguma vez na vida? Ou ele costuma lidar bem com os outros? Será que ele é ansioso, estressado, nervoso? Então a gente tem que saber tudo isso. Ao trazer um novo cachorro para casa, a nossa vontade é que ele se adapte muito bem ao ambiente, à sua rotina e a todos os outros membros da família, seja humana ou seja pet. Mas você sabe o que pode fazer para garantir que essa adaptação ocorra da melhor forma possível? Sabe? Não? Vou te falar que algumas atitudes bem simples podem te ajudar a facilitar e muito todo esse processo. Antes da chegada do novo cachorrinho, você já deve preparar a sua casa. Preparar a sua casa para recebê-lo da melhor forma possível. Tá? Isso é muito bom, porque permite que você, além de se preparar bem, pois além de saber como socializar seu cachorro, você precisará de alguns cuidados a mais. Como? Coisas que vão ajudar você, tá? Adquira difusores de feromônios sintéticos para colocar no ambiente. Ele faz a adaptação muito bem entre 2 cães. Isso facilita na tarefa de acostumar os 2 cães juntos. É muito, muito, muito bom, parece mágica. Lembre-se que o ideal
é que cada cachorrinho tenha suas próprias coisas, como pote de água, pote de comida, cama, brinquedos para cada um, tudo bem separadinho, tá? Prepare-se também para reforçar o estoque de tapete higiênico, pois pode ser que o animalzinho novo saia fazendo xixi por todo canto e o animal mais velho também, tá? Então eles poderão fazer xixi pela casa toda, porque o recém-chegado vai fazer e o outro vai demarcar. Então tem que ter um pouquinho de paciência nessa parte aí, tá? Doutora do céu, então tá, eu vou ter outro cachorro. Como eu vou fazer a apresentação dos dois? A primeira coisa que você precisa saber antes de apresentar o seu cachorro ao novo filhote é que a adaptação é um processo gradual, no qual cada indivíduo pode levar o seu próprio tempo. Seu próprio tempo para acostumar com a nova realidade, com a nova mudança no seu cotidiano. Então não adianta te dizer assim, 60 dias todo mundo bem. Pode ser com 10, com 2, com 30, com 60. Isso não quer dizer que a adaptação de um cão com outros cães, seja filhote ou adulto, não ocorre da noite para o dia. Ela requer um planejamento e atitude da sua parte. Tá? Cada cachorro terá o seu próprio tempo para se adaptar à presença de um novo filhote no seu território. E você precisará apoiar o seu cachorrinho que está em casa, para que ele atravesse esse processo da melhor forma possível, sem que isso te cause danos psicológicos. Uma das formas mais tranquilas de se fazer a apresentação de dois animais é o ambiente neutro. A melhor coisa é fazer essa apresentação em ambiente neutro. A territorialidade está presente em todas as espécies. E sem ele, dificilmente os cães conseguiriam sobreviver na natureza. É claro, é lógico. Por mais amigável e sociável que o seu cãozinho seja, a territorialidade é uma parte da natureza canina. E, de alguma maneira, hoje ou amanhã, ela pode aparecer no comportamento do seu cão. E é justamente por isso e tão importante socializar os filhotes desde o seu primeiro dia de vida, para ensiná-los a se relacionar de forma positiva com outros animais, com outras pessoas desconhecidas, com barulhos, enfim. Se você começa a socializar o seu cachorrinho desde que ele é um filhote, perceberá que a sua adaptação ao novo integrante da família será mais simples do que você possa imaginar. Porém, se você adotou um cão adulto e não teve a oportunidade de socializar o seu filhote no tempo ideal, deve saber que também é possível realizar com sucesso a socialização de cachorros adultos, sempre com muita paciência, porque isso vai demorar um pouquinho, tá? Então, o reforço positivo vai te ajudar muito nessa fase. Seu cão, logicamente, entende que o seu lar é o seu território e o seu instinto levará a rejeitar e a desconfiar inicialmente a presença de indivíduos estranhos que, a seu entender, podem representar uma ameaça ao equilíbrio do ambiente. Então, não julgue, aqui nós somos livres de julgamentos. Por isso, uma excelente prática para favorecer a adaptação do seu filhote com o outro filhote é realizar seus primeiros encontros em local neutro, como, por exemplo, na casa de um amigo. Se ele ainda é filhote, que ainda não completou o seu calendário de vacinação, recomenda-se evitar espaços públicos com cães desconhecidos, ok? Então, durante os primeiros encontros, você precisará estar atento à linguagem corporal do cão. Todos os cães têm uma linguagem corporal para verificar se estão se relacionando positivamente ou se há sinais de agressividade. Caso se produza qualquer indício
de possíveis agressões, você não deverá interferir em suas interações. Já que os cães têm sua própria linguagem corporal e seus códigos de conduta social. Não tenha medo de deixá-los interagir. Deixe-os interagir. O pequeno tem que aprender a respeitar o maior, pois o filhote pode ter um contato com o cachorro vacinado sem problema. E, claro, esse outro cão também tem que estar com tratamentos contra vermes e parasitas. Isso aí acho que a gente já nem precisa falar. Agora, se o animal que você adotou já for adulto, então, usando sempre a coleira e a guia, leve seu cãozinho atual para passear, o que está na sua casa. Durante o passeio, peça para alguém que seu cãozinho gosta muito, para levar o outro bichinho, também na guia e na coleira. Continue o passeio normalmente, vai conversando com essa pessoa, com todos os animais juntos. Mas sempre deixe o cão que está dentro da casa andar um pouquinho na frente do novato, tá? Quando todos já estiverem se gostando bastante, a energia estiver mais tranquilizada e todos estiverem tranquilos e calmos, é hora de deixar seus cães interagirem. Então dê bastante atenção, principalmente para um animal mais antigo, assim ele não se sentirá ameaçado de perder o espaço na sua casa. Chegará a hora de orientar as suas primeiras interações no seu lar. Seu cachorro deve estar sempre em primeiro lugar. Então ele vai ser o primeiro a entrar dentro de casa, sem a coleira, para poder se movimentar livremente pela casa como se faz todo dia. Igual na volta de todos os dias do passeio. Posteriormente, você poderá chegar, ou alguém pode chegar com o filhote, que deverá manter-se na guia nos primeiros minutos no interior da casa. Depois de uns minutos, você vai soltar ele. E provavelmente ele, claro, terá vontade de explorar a casa e sentir todos os aromas daquele novo ambiente. Nesse momento, você deverá estar muito atenta ao seu cachorro que estava na sua casa, para ver como ele reage diante do comportamento explorador do novo filhote. Caso ele se mostre incomodado ou rejeite a presença do outro cão, você precisará limitar um pouco o espaço aonde esse filhote poderá estar solto e ir ampliando progressivamente à medida que o seu cachorrinho vá se acostumando com a presença desse novo integrante familiar. Então a gente precisa ter esse cuidado, tá? Para estimulá-los nesse processo, dedique um pouquinho do seu tempo, um tempo especial dos seus dias para brincar com os seus cães, ensiná-los e premiá-los pelo bom comportamento. Então você realmente vai precisar interagir com eles, tá? Mas lembre-se que os cachorros só poderão ficar soltos dentro de casa, sem a sua supervisão, quando que o mais velho já tenha aceito e se sinta confortável em interagir com o filhote. Fique atento, mas tente não demonstrar tanta preocupação, tanto medo, pois é a forma que os cães encontram para mostrarem um ao outro a hierarquia da matilha. Então, se você sentir medo, ele vai saber que você não é líder e aí ele toma seu lugar. Só interfira nessa interação se os cachorros estiverem realmente se tornando muito agressivos e comecem a se machucar. Caso isso aconteça, coloque os animais na guia e espere-os acalmar. Você precisa sempre supervisionar suas primeiras interações em casa. Sempre. Ai, doutora, como fazer se eu trouxe outro cão para casa e eu não fiz nada disso? E eles estão se estranhando. Ainda que seja possível aprender como socializar cachorros que acabaram se conhecendo
de maneira equivocada e por isso não se dão tão bem hoje em dia, seguir algumas recomendações de como apresentar um cão ao outro pode facilitar muito esse processo de nova adaptação, né? Já que eles já se conheceram de forma errada. Então, no primeiro dia, proporcione um contato visual entre os cães, mas sem contato físico ainda, tá? Um exemplo é deixando que eles se vejam através de uma porta de vidro. Isso pode ajudar bastante, tá? Vai ajudar bastante a gente. No segundo dia, além do contato visual, é hora de ter um pouquinho mais de contato físico. No entanto, neste primeiro momento, ele pode ser feito com uma barreira de grade, sabe aquela grade de pet? Separado por este portão. Ou uma caixa de transporte, para que eles possam se cheirar até se tocar, tá? No terceiro dia, com seu amigo veterano, o que já está em casa na guia, peça para outra pessoa da família que se aproxime com um cão recém-chegado. Também na guia, tá? E deixe que eles dois se cheirem. No quarto dia, é hora de deixar que eles interajam sem barreiras. Mas lembre-se que é fundamental que os tutores supervisionem essas primeiras interações. Feito isso, aos poucos ficará mais fácil a socialização entre os cães e garantir um ambiente familiar para todos. Além da forma como apresentar um novo pet e do modo que preparamos o ambiente, assim como algumas atitudes que tomamos na presença deles, também tem impacto direto na forma como eles irão se relacionar. Lembra da história de líder da matilha? Exatamente. Lembre-se sempre que você é o líder dessa matilha. Não importa o que aconteça, você é o líder. Doutor, ele já atacou outro cachorro, já deu umas mordiscadas e ele é só um filhotinho e eu tô com pena. Um cão adulto pode, doutor, atacar um filhote, mas é só um filhotinho. Claro que pode. Pode. Pode e às vezes pode acontecer acidentes. É normal que o seu cachorro fuja do novo filhote que chegou à sua casa. Que o ignore, que fique triste e que morda, rosne, o rejeite. A mordida da gente é aquela mordiscadinha. Pois bem, cães, minha amiga, não são brinquedos. São seres muito emocionais, carentes de afeto e atenção, por mais que a gente dê carinho a eles. Então, às vezes são inseguros, às vezes se esconde de traumas, às vezes se esconde por trás de traumas antigos, ou do cuidador, ou da ONG, enfim, ou da rua. Nem sempre é fácil para um cão ou para uma cadela aceitar novos filhotes que chegam à sua casa. Há até mesmo alguns, em casos muito extremos, no qual essa relação é totalmente impossível. Dependendo da situação que o cão estava em casa primeiro, ataque o filhote como se ele fosse um inimigo dele cruel. As razões são várias e é seu dever analisar as relações e as reações de ambos para entender por que elas ocorrem, a fim de serem minimizadas. Então, antes de tudo, você tem que levar em conta a idade de ambos, o passado do seu cachorro que está na sua casa e a sua personalidade. À medida que o cão vai envelhecendo e vai ficando maior, eles viram reis da sua casa, sabe? E tornam-se totalmente dependente do seu cuidado, adaptando-se a uma rotina e ele exige cada vez menos atividade. O filhote, no entanto, é pura energia e ainda não conhece as regras da casa e quer explorar tudo. Isso pode produzir um choque muito grande entre eles. Diante dessa situação, pode haver várias reações, dependendo da personalidade
do seu pet, do pet que já está em casa com você. Então, alguns cães reagem mais a mordidas ou a latidos, enquanto que outros preferem evitar o conflito, cedendo o espaço para o filhote e acaba se afastando e indo para o seu canto. Sabe, ignora a real. O que fazer, o que você tem que fazer é estabelecer o espaço entre eles. Lembre-se que, embora a relação ocorra entre eles, você é o alfa, você é o líder da sua família, você é quem comanda a casa e a vida deles. O líder da matilha é você. Se você prevalecer e ambos entenderem que é você quem toma as rédeas, essa integração será mais tranquila, ela será mais fácil. Para conseguir isso, recorra sempre ao reforço positivo, para recompensar e não para punir. Se o que você está fazendo é puxar a coleira, gritar, punir, você só tornará esse ambiente mais tenso e os conflitos persistirão. Às vezes a reação do cão que já está na casa não é agressiva, mas ele reage com muita tristeza. Então ele perde o apetite, o desejo de beber água e passa metade do dia dormindo, se não mais. Então é possível que ele não tenha uma reação agressiva contra o que chegou, sabe? Mas sim que ele se sinta deslocado, que ele se sinta triste. Lembre-se também de que um cão feliz é um cão saudável. Por isso é importante que ele continue feliz, que ele continue a se sentir parte da sua família. Então, para conseguir isso, é essencial que durante os primeiros meses você estabeleça uma nova rotina de integração para ambos. Compartilhe jogos, mas sem forçar essa abordagem. Defina a duração, ande com os dois, tente ser o mais justo possível. Dependendo de como você vê que eles estão se relacionando, aperfeiçoe essa rotina, melhore essa rotina. Lembre-se de que o melhor é não forçar o relacionamento, e sim promover essa amizade, promover a integração entre essa relação. Ocasionalmente, o excesso de energia do filhote pode perturbar a vida do mais velho. Se não percebermos a tempo, às vezes esse desfecho é fatal, é muito triste. Podemos também saber que esses animais nem sempre são violentos, tá? Muitas vezes a gente não sabe, mas os nossos cães mais velhos têm uma ferida, uma contusão, um problema ósseo, um problema articular. E aí esse filhote o incomoda e às vezes toca nesse local e ele reage mal com esse filhote. Isso não é maldade, isso é proteção, ele quer se proteger. Alguns cães desenvolvem um instinto de posse de objetos ou bichos de pelúcia, como se fossem seus filhos. Se o filhote tocar nesse objeto, ele também pode ficar com muita raiva e reagir negativamente. Então, como você pode ver, a relação entre um cachorro e um novo filhote nem sempre é fácil assim. É isso que eu quero que você entenda. Você deve entender os motivos que isso acontece para fazer a correção. Alguns cães podem manifestar um sentimento muito parecido com ciúmes também, depois da chegada de um novo integrante na sua família. E isso é normal, isso vai acontecer. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, sobre o ciúme, eu tenho um vídeo falando especificamente sobre os cães ciumentos. Lá eu te ensino o que fazer para melhorar a convivência e estimular a sua interação à nova rotina.
independente do que seja, independente de que rotina seja. Porém, em casos mais sérios, o cachorro se mostra tão possessivo em relação aos seus tutores e a seus pertences, que responde de forma agressiva a qualquer outra pessoa ou qualquer outro animal que aproxime do seu humano favorito. Isso chama de proteção de recursos. É também natural. E ocorre quando um cachorro percebe que algo ou alguém é um recurso tão importante para o seu bem-estar que ele apela inclusive para a agressividade. Tudo para evitar perdê-lo. Na natureza, a proteção de recursos ela é fundamental para a sobrevivência das espécies. Por isso que ter ciúmes é um comportamento natural dos cães. Mas quando estamos falando de animal de estimação, isso se torna um problema comportamental extremamente perigoso e requer um tratamento adequado. Por isso, se você perceber que seu cachorro se comporta de forma possessiva, tentando agredir o novo filhote, é fundamental procurar a ajuda de um profissional devidamente capacitado, que te ajudará a entender as causas dessa conduta inapropriada. Da melhor forma possível, você tem que favorecer a convivência com outros animais e pessoas desconhecidas com seus cães, tá? Dar o que fazer ao seu cachorro é a melhor coisa do mundo. E doutora, o que fazer se meu cachorro ficar com medo do outro cão? Embora não seja muito comum, eventualmente o cachorro mais velho pode fugir do mais novo com a chegada dele na sua casa. Os problemas de interações entre os cães geralmente estão relacionados com a socialização deficiente ou inexistente. Em alguns casos, zero de socialização. Em muitos casos, a socialização é um aspecto chave da educação dos cachorros. Não adianta a gente falar de educação sem falar de socialização, pois os permite fortalecer a sua autoconfiança e ensina a relacionar-se positivamente com os indivíduos, com estímulos que vão compor o seu ambiente para o resto da vida. Porém, se você acaba de adotar um cão e percebe que ele tem medo de outros cães, é possível que o seu novo melhor amigo tenha vivido experiências traumatizantes ou possua um histórico de abusos físicos e emocionais. E o que fazer, doutora, se eles brigarem? Pelo amor de Deus, eu tô morrendo de medo. Se eles brigarem, nem todos os cachorros são sociáveis. Então, não é incomum que eles briguem no início ou encrenquem. Se isso acontecer, tenha cuidado. Se eles brigarem, tenha cuidado. Cuidado ao separar os cães para você não se machucar. Nesse momento, é comum que você queira gritar, que você queira brigar, que você queira jogar água, que você queira punir. Porém, você deve se controlar. E não fazer isso de forma nenhuma. O barulho externo é a melhor forma para desviar a atenção dos cães em situações como essa. Broncas, punições, gritos só aumentará o conflito entre os animais, podendo ainda atrapalhar a relação futura dele. Sendo assim, tenha sempre perto de você uma lata com pedras para você fazer bastante barulho nessa hora, caso eles apresentem algum comportamento agressivo. Sabe aquelas buzinas também de Copa do Mundo? Que ele também resolve. Doutora, mas me fala, o que é melhor? Macho com macho, fêmea com fêmea, fêmea com macho? Gente, os cães do mesmo sexo, macho com macho e fêmea com fêmea, tendem a ter maior dificuldade para se adaptar do que sexos opostos. Além disso, se eles não brigarem enquanto filhotes, eles vão brigar quando adultos.
As chances aumentam quando são 2 machos ou 2 fêmeas na mesma casa. Não quer dizer que você não possa ter, tá? Eu tenho 4, todas fêmeas, e elas não brigam. Se você está pensando em ter um cachorro de sexo oposto, mas não quer cruzar, não quer neném, não está querendo sexo oposto porque vai ter neném, é só castrar. Todos os cães têm que ser castrados, então castra o quanto antes, quando puder, o quanto antes. Acredite, não existe essa de separar macho de fêmea quando a cadela está no cio. Gente, isso dá muito trabalho, muita dor de cabeça. Isso vai tirar a sua paz. Até os criadores experientes, com espaço mais do que o suficiente, com treinamentos empregados e canis reforçados, já passaram pela experiência de ter um cachorro escalando muros impossíveis. Fêmea passando por frestas inimagináveis. Então, se você mora num apartamento, é mais aconselhado castrá-los. Mais ainda, pois a cachorrada, os latidos, os uivos, durante o período que a sua cadela está no cio, vai deixar você esgotado e os vizinhos furiosos. Raças iguais tendem a se dar melhor entre si, mas não é uma regra absoluta. Terriers, de um modo geral, não deveriam colocar cães do mesmo sexo e nem deve ter mais de um. Mas não é uma regra, porque eu tenho 4 e são 4 fêmeas e elas vivem todas bem. Por quê? Porque eu sou a líder da matilha, simplesmente por isso. Tenha em mente que quanto mais cachorro sua matilha tiver, mais difícil será de manter a harmonia permanente no seu lar, tornando a introdução de um novo membro cada vez mais delicada. Então, às vezes, 2 peludos que sempre se deram bem passa a brigar quando são adultos. Ou depois que um deles teve algum problema e precisou ficar isolado por algum tempo. Eles também podem brigar nesse retorno, tá? Então, nesses casos, é importante tomar medidas corretivas o mais rápido possível, para que você não tenha maiores problemas, tá? O que vai impactar bastante no resultado da frequência de novos confrontos é a sua posição. Importante, são poucos, mas poucos os casos em que o cachorro que já está em casa não aceite de jeito nenhum o outro animal. Seja sexo oposto, seja novato, seja filhote, seja manso, seja bravo, seja fêmea, enfim. Mas isso pode acontecer, tá? Se você tem um cão com esse temperamento, antes de tudo, peça ajuda a um profissional experiente. Não fique esperando que você vai resolver sozinha, porque você não vai. Ele deve fazer a avaliação correta do seu animal e te aconselhar da melhor forma possível. Muitas vezes as pessoas ignoram a importância de uma boa apresentação de um cão para outro, especialmente quando um filhotinho chega em casa onde já reside um outro cão. Se o primeiro contato de ambos gerar reações agressivas ou mesmo uma briga muito séria e investida do mais velho, vai representar um perigo ao seu filhote. E a relação entre os cães pode ser comprometida pro resto das suas vidas, gerando até uma situação de perigo constante. Assim, o mais importante é verificar se ao menos pequenos progressos estão acontecendo. Se no dia a dia o bem-estar de ambos está sendo garantido, para verificar uma perspectiva de sucesso e alegrias neste relacionamento. No geral, coloque as seguintes dicas em prática para adaptar os 2 animais. Tá? É só um resuminho básico para ficar mais claro na nossa mente. Primeiro, dê carinho ao cão mais velho. Alguns animais são mais ciumentos do que outros, assim como crianças e adultos, né? Então, o ciúme
nada mais é do que a carência do animal junto a uma insegurança criada por ter um novo cachorro no lar. Ou seja, medo de perder o seu carinho. Sendo assim, carinho é fundamental para a adaptação dos dois animais. Está entendendo direitinho? Dê carinho ao seu cão. Dê carinho ao seu cão mais velho, principalmente quando ele estiver na presença do intruso. Faça isso. Mostre para ele que você ama ele. Com o tempo, o cão mais velho associará que há amor de sobra para os dois pets. 2. Prepare o ambiente durante a adaptação. Nada de barulho, movimentação de pessoas ou situações que tiram a atenção dos animais. O ambiente de adaptação deve ser calmo, sem barulho de pessoas. Sem barulho de pessoas falando, sem música alta ou outro fator que atrapalhe o contato dos pets. 3. Observe a todo momento durante essa adaptação. É importante observar o comportamento dos dois cães. Você precisa observar isso. O mais velho poderá, nessa fase, rosnar, ranger os dentes. Por isso, tenha cuidado. Se isso acontecer, redobre a atenção para que não aconteça nenhum ataque ao animal mais novo. Já no caso do cachorro mais novo, perceba. Se você perceber da parte dele medo do mais novo, se ele está desconfortável no ambiente, abra outros aspectos, brinque um pouquinho com ele também, tá? 4. Falando em brincar, brinque com os animais. As brincadeiras são ótimas formas de aproximar os pets. Brincando com eles, eles poderão saber que aquilo ali é gostoso e se tornará grandes amigos, desde que nada seja forçado. Deixe que eles brinquem de forma espontânea, usando brinquedos, bolinhas, petiscos e alguns outros brinquedos, tá? 5. Tenha objetos separados para cada pet. Não misture os objetos dos pets, tais como comedouro, pote de água, caminha, casinha, brinquedo, guia, entre outros objetos. Cada um deve ter seus próprios objetos. Assim, o mais velho terá menos ciúmes do cão mais novo e evitará brigas que poderiam ser motivadas pelo ciúme. Vá devagar, minha amiga, com amor e sabendo sempre que eu estarei online ao seu lado. Agora, eu vou ficando por aqui, deixando para você aquele beijo de luz no seu coração e com a certeza de que eu vou te ver no próximo vídeo.